Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus por mais um dia na presença do nosso Senhor. Você está feliz por isso? Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele vive. Você crê? Amém. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor e vamos entregar a Ele este culto. Que toda a glória seja rendida ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão assistindo, Senhor, este culto, que estão cultuando ao Senhor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, nesta manhã o nosso amor por Ti. Nós queremos declarar a nossa dependência no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite, Senhor, viver e estar em Tua casa, Senhor. É um privilégio, Senhor, te louvar, é um privilégio te servir, Pai. Em nome de Jesus, venha manifestar, Senhor, nesta manhã a Tua presença. Em nome de Jesus, venha nos encher nesta manhã, Pai. Que o nosso coração possa transbordar, Senhor, de ações de graças, de louvores, Senhor. Em nome de Jesus, seja exaltado, Senhor Jesus, no meio do Teu povo, Senhor. Seja engrandecido, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Tu és o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus bendito, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso sustento, Senhor. Tu és o Deus em quem nós confiamos, Senhor, totalmente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós erguemos, Senhor, as nossas mãos. Nós, Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Seja adorado, Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu vou ler aqui rapidamente Salmos 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva aos riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do Teu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a Sua vara e o Seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a Sua bondade e a Sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aleluia! Vamos declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nós confiamos somente nele. Aleluia. Me seguirão por todo sempre a Sua casa, meu lugar de habitar.
ó Deus, e não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso consolador. E nós entregamos a nossa vida somente a Ti, Jesus. Aleluia. Pastor, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, Pai. Glória a Deus. O inimigo estremece quando nós declaramos que nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor cuida de nós. Louvamos o Teu nome, Pai. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderei ter medo? Não temos o que temer, porque o Senhor está conosco. E muito em breve, Ele virá nos buscar, para estar com Ele para sempre. Maranata, Senhor, nós ansiamos pela Tua volta, Jesus. Tu és a
ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só tu és digno, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia! Muito em breve o Senhor virá nos buscar. Nós te louvamos, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Só tu és santo, Deus. Aleluia, vem Jesus. Vem Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ergue as suas mãos e declare: vem Jesus. Nós ansiamos pela tua vinda, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos nos encontrar contigo, Pai. Glória ao teu nome, Jesus.
Glória a Deus. Bendito é o Senhor. A palavra está com o nosso irmão Aislan. Graça e paz, amados. Olha, 2 anos sem subir aqui, tá uma mistura de nervoso com emoção, hein? Mas glória a Deus que estamos aqui. Antes de vocês se assentarem, eu convido para fazermos uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, de estar, meu Deus, aqui prestando culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que em muitos lugares as pessoas não têm essa mesma oportunidade, e aqui o Senhor nos dá, meu Deus. Louvado seja teu santo e glorioso nome, meu Deus. Obrigado, Pai querido. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha com a tua graça e unção sobre a minha vida, que o Senhor venha preparar o meu coração e o coração de cada amado que está aqui para receber da tua porção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Oh, glória. Bom, eu queria convidar os amados para abrir lá no livro de 2 Reis. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, verso 15 e 16. Segundo Reis, vamos falar aqui um pouco do profeta Eliseu. E aqui faremos a leitura do verso 15 e 16, do capítulo 6, que diz assim, ó. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? No verso 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Vou contextualizar aqui um pouquinho o que está acontecendo, né? Aqui o rei da Síria, nessa época, estava em conflito com a nação de Israel. Viviam ali em conflito, né? E aí, na medida que o rei da Síria se organizava ali seu exército, faziam estratégias para atacar o exército de Israel, o que acontecia? Esse combate que era ali feito, que era ali organizado, acabava sendo frustrado, porque quando eles chegavam naquele local, onde estavam ali o exército de Israel, esse exército já não estava mais lá, já tinha se deslocado para um outro lugar. E isso ia acontecendo sucessivas vezes, né? Então o rei da Síria ficou ali um pouco desconfiado e começou a questionar o seu servo. O que está acontecendo? Toda vez que organizamos o ataque para combater esse exército de Israel, eles ficam sabendo antes e acabam se deslocando para outro lugar, e aí esse ataque acaba sendo frustrado, né? Será que tem alguém aqui me traindo? Alguma coisa está sendo vazado daqui e comunicado lá para o rei de Israel? Foi então que um dos servos lá do rei da Síria informou: não, meu senhor, na verdade é que ninguém está te traindo. O que está acontecendo é que o profeta Eliseu, homem de Deus, ele tem tomado conhecimento da parte de Deus
sobre esses ataques. E aí, então, ele vai lá e comunica ao rei de Israel, para o rei de Israel se organizar e não ser ali atacado pelo seu exército. O rei da Síria pensou consigo mesmo, bom, se isso está acontecendo, vamos cortar o mal pela raiz. Vamos se organizar, ir lá e capturar, então, o homem de Deus, o profeta Eliseu. Estando com o profeta Eliseu nas nossas mãos, o exército de Israel, então, não vai ser mais avisado sobre as nossas estratégias para poder atacá-lo. E assim o fez. O exército sírio, então, se organizou, foi até o local onde habitava ali o profeta Eliseu e cercou todo aquele lugar. E aí é como a palavra de Deus aqui, que acabamos de ler, diz, né? Tendo se levantado muito cedo, ou seja, muito cedo, um moço que estava ali junto com o profeta Eliseu, saiu e se deparou com essas tropas, com esse exército que estava ali cercado, né? Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas. Eu me coloquei primeiro no lugar daquele homem, né? O camarada deve ter acordado lá bem cedinho, saído, né? De repente estava até com uma caneca de café na mão, sei lá. Vou aqui apreciar esse sol maravilhoso, esse dia lindo que amanheceu, né? Daqui a pouco ele chega lá e vê todo aquele exército. E ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que aquele exército tinha ido ali justamente para capturá-lo, eles, né? Ele e o profeta Eliseu. A cara de assustado desse camarada deve ter sido daquelas, né? E aí ele corre desesperado e vai lá falar com quem? Com o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu deve ter olhado assim, né? Aqui utilizando outros termos. Não dá 15 minutos de guerra. Coitados. O cara olhou assim para Eliseu e falou, não, ele só deve ter tomado pinga, deve ter usado droga, deve ter acontecido alguma coisa. Esse cara não está normal. Você não está vendo o exército que está cercando a gente para nos rapturar? Não dá nem por cheiro. Acho que a resposta do profeta Eliseu foi justamente essa. Não dá nem para o cheiro. A verdade é que aquele homem que estava com o profeta Eliseu, ele sofria de uma doença que, infelizmente, acomete muitas pessoas nos tempos de hoje. Essa doença se chama cegueira espiritual. E é com base nisso que Deus colocou ao meu coração para falar sobre um tema. E esse tema é colírio espiritual. O colírio, todo mundo sabe, é um medicamento utilizado inclusive para tratar algumas doenças oculares. Só que esse colírio convencional que a gente compra em farmácia, ele não é suficiente para curar essa doença que infelizmente atinge a vida de muitas pessoas, que é a cegueira espiritual. E para combater a cegueira espiritual, somente o colírio espiritual. Agora é importante, antes de mais nada, a gente identificar se sofremos dessa cegueira espiritual. A cegueira espiritual, como qualquer outra doença, ela tem sintomas. Existem alguns sintomas que nós mesmos podemos aqui fazer uma reflexão e tentar identificar se nós sofremos ou não da cegueira espiritual. E eu queria aqui destacar pelo menos 3 sintomas da cegueira espiritual, antes de falar dessa cura que vem através do colírio espiritual. Primeiro sintoma, deixa as pessoas limitadas na visão natural. Esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que sofre da cegueira espiritual. Quando essa pessoa ela é limitada à visão natural. E, amados, isso é um problema enorme, porque isso confronta aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina a respeito da fé. Quando a gente pega o conceito de fé lá em Hebreus, lá fala que a fé é justamente a prova das coisas que não se veem.
Então, quando a pessoa tem esse sintoma, ou seja, ela acaba tendo uma visão limitada apenas à visão natural, ela sofre de cegueira espiritual. Essa é aquela pessoa que só consegue acreditar naquilo que vê. É aquele tipo de pessoa que não consegue acreditar em nada além daquilo que ela está observando, olhando com a sua visão natural. É mais ou menos assim, a pessoa só acredita que consegue comprar um apartamento depois que tem todo o dinheiro depositado na poupança lá, suficiente para comprar aquele apartamento. A pessoa só consegue acreditar que consegue alcançar um projeto de vida depois que esse projeto ele é alcançado. Quando qualquer um de nós sofre desse problema, que problema eu estou falando? De enxergar apenas aquilo que vê com a sua visão natural, sinto em dizer, mas infelizmente sofre de cegueira espiritual, porque esse é um grande sintoma da cegueira espiritual. Um outro sintoma que a gente pode destacar aqui é aquela pessoa que só enxerga a si mesmo. A visão é limitada a si mesmo. E aí eu posso dar alguns exemplos. É aquele tipo de pessoa que, quando se depara com um problema, digamos que essa pessoa está ali encarando um projeto de vida, digamos que essa pessoa está ali encarando alguma coisa, e aí ela se depara com um problema. Aí ela olha para aquele problema e, ao mesmo tempo, olha para si mesma, para saber se ela tem condição ou não de resolver aquele problema. Ela condiciona a solução do problema na sua própria força. É aquela pessoa que só acredita naquilo que ela consegue fazer com a sua própria força. Por isso que a Bíblia nos ensina que maldito o homem que confia no próprio homem. Isso está falando de nós mesmos. Eu não posso encarar as coisas da vida, os projetos da vida, baseado apenas naquilo que eu consigo com a minha força. Porque se isso estiver acontecendo, sinto em dizer, mas sofre de cegueira espiritual. Porque as nossas coisas, as coisas que fazemos, os projetos que a gente coloca na nossa vida, não pode ser baseado em nossa força, porque senão não é possível de ser realizado. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com problemas e as nossas forças não vão ser suficientes para resolver esse problema. Por isso que a nossa dependência sempre tem que estar em Deus. É sempre em Deus. É por isso que muitos sonhos são frustrados, é por isso que muitos planos são frustrados, porque as pessoas sempre fazem essa avaliação. Eu só vou alcançar o meu sonho se eu conseguir. E, amados, tem muita mentira sendo propagada por aí. Tem muita gente que fala assim, ó, você consegue, você é forte, você é capaz. É mentira, não somos não. Até somos, mas naquele que nos fortalece. Somos em Deus. Por si próprio, não somos. A gente tem que ter muito cuidado com esses discursos prontos, que às vezes enche o nosso ego para dizer que podemos alguma coisa. Não podemos nada. Mas podemos tudo se a gente realmente colocar nossa dependência em Deus. Um terceiro sintoma que eu destaquei aqui é: as pessoas não enxergam aquilo que Deus está mostrando. E às vezes as coisas estão acontecendo e Deus está do nosso lado ali mostrando, ó, é assim. Mas a pessoa que sofre de cegueira espiritual não consegue enxergar aquilo que Deus está mostrando. Vou contar rapidamente uma situação que aconteceu comigo há muito tempo. Quando eu ainda nem era convertido, eu caí na besteira de emprestar meu nome para parente. Dizem que metade da população brasileira já sofreu desse mal. E aí, não sei o que aconteceu, mas num dado momento surgiu lá uma dívida, uma cobrança em meu nome, feita pelo Banco do Brasil. Essa dívida era de aproximadamente R$100 mil. Na época eu ainda estava ali perto de me formar, enfim, estava.
enxergava aquela dívida como um gigante na minha vida. Aí, para variar, num dado momento ali, né, eu já estava convertido, já estava inclusive congregando aqui, nessa igreja. Eu iniciei meu namoro com a Amanda. E aí, aparecendo essa dívida, eu fiquei naquela. E agora? Se eu contar para ela, eu perco a joia. A mulher veio para namorar comigo, com o propósito de casar. Imagine só ela agora saber que eu tenho uma dívida, uma cobrança de 100 mil reais. Meu Deus do céu. Imagine a mãe dela quando sonhar isso, né? Eu vou perder minha joia. E aí eu fiquei naquela, não, eu não vou contar. Essa foi a minha estratégia, né? Eu não vou contar, vou ficar quieto. E aí, na medida que a coisa ia caminhando, imagina, né? Mulher, quando namora, já ali com o propósito de casamento, e era o caso da gente, né? O papo dela é, vamos financiar um apartamento, vamos fazer aí um financiamento de um carro, a gente também precisa de um carro, né? Vamos. Falei, meu Deus, e agora? Como é que vai fazer com o nome sujo, né? E aí Deus começou a me incomodar, e aí eu então tomei a coragem e compartilhei com ela a situação. Seja o que Deus quiser. Para minha alegria, né, e não tristeza, ela se aprofundou nessa situação, porque eu nem sabia do que se tratava essa dívida. A minha suspeita é que isso se tratava lá, dessa situação que na época eu tinha emprestado o meu nome lá para os meus parentes. E aí ela começou a se aprofundar. E a Amanda, assim, ela sempre teve uma bagagem jurídica melhor do que a minha. E ela se aprofundou tanto, e aí resumindo aqui a história, a dívida zerou e eu ganhei 10 mil de indenização por dano moral do banco que estava me cobrando. Foi isso que aconteceu. É por isso que eu chamo ela até hoje de meu anjo, né? Ela fazia parte daquele exército. E o que eu quero dizer com isso? Amados, às vezes Deus está ali, falando. Nosso pé de ouvido ali, falando, explicando como que tem que ser, mostrando como que as coisas têm que ser feitas. E a gente não consegue, muitas vezes, enxergar isso. E quando não conseguimos, amados, Deus, ele toma atitude baseada em nossa fé. Não adianta Deus mover exército ao nosso favor, não adianta Deus levantar ali o exército de anjos a nosso favor, se a gente não exercer a nossa fé. Isso vai ser em vão. E esse camarada que estava aqui com Eliseu, ele sofria disso. Ele estava sofrendo dessa cegueira espiritual. E aí eu vou fazer a leitura do verso 17, né? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Amados, Deus tem levantado esse exército em meu e em seu favor. Deus tem levantado esse exército de anjos. E nós precisamos desse colírio espiritual para poder enxergar isso e para poder fazer esse exército realmente exercer ali esse bom combate em nosso favor. Agora, existem as causas, né? Eu falei aqui agora há pouco dos sintomas, mas existem as causas da cegueira espiritual. E a principal dela é quando as pessoas não estão envolvidas com Deus. São aquelas pessoas que estão mais envolvidas com o mundo do que com Deus. Isso é um problema, porque as coisas do mundo, elas normalmente ofuscam. Ela ofusca essa visão espiritual. Eu estou ministrando, junto com a Amanda,
para os adolescentes a respeito de Apocalipse, as 7 cartas, né? E lá na 5ª carta, que é a igreja de Sardes, isso está lá no capítulo 3 de Apocalipse, lá no verso 18. Deixa eu achar o verso 18. Perdão, 5ª não, é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Lá no verso 18 fala assim, ó. Aconselho-te, melhor, vou ler do 17, que aí fica mais fácil a compreensão. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. E aí no verso 18 fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado de fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então aqui é o que Deus fala para mim e para você. Ungir os nossos olhos com esse colírio espiritual para que nós possamos ver. A carta endereçada para a igreja de Laodiceia diz que essa era uma igreja que estava cega espiritualmente e não enxergava as suas necessidades em Deus, pois achava que por ter riquezas, ela não precisava de nada. Então, quando a pessoa se envolve nesse mundo, normalmente a dependência dessa pessoa tende a ficar associada ao mundo, às riquezas do mundo, aos encantos do mundo. E aí chega num dado momento que essa pessoa pensa que não precisa mais de Deus, que não tem mais necessidade de Deus. E a carta traz essa condenação. Ela fala, vocês são pobres espiritualmente. Vocês precisam ungir os seus olhos com o colírio espiritual, para que vocês possam enxergar. A gente tem muitos exemplos na Bíblia, um deles é o de Ló, que se encantou com aquele espaço verdejante na região de Sodoma e Gomorra, e aquilo fez com que Ló, naquele momento, sofresse dessa cegueira espiritual e optasse por ingressar naquela região para poder habitar ali junto com a sua família, e teve problema. Enquanto aqueles que permaneceram na dependência do Senhor, conseguiram ser bem-sucedidos nas suas batalhas. Então a gente precisa tomar esse cuidado com relação a essa causa da cegueira, que é o envolvimento do mundo. E aí a gente parte para esse remédio, para esse colírio espiritual. E aí eu tenho que ler Salmo 119, 18, que diz assim, ó, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Quando o profeta Eliseu, naquele dado momento, orou a Deus, os olhos daquele homem foram curados. A cegueira espiritual que aquele homem sofria foi curado. E aqui é o grande exemplo que essa passagem deixa para mim e para você. Nós devemos buscar isso de Deus. O colírio espiritual é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. É só Ele que é capaz de nos fazermos enxergar essas maravilhas espirituais, esse exército que é levantado em nosso favor, para que a gente possa fazer realmente os nossos sonhos serem realizados, os nossos projetos serem conquistados, as adversidades serem todas vencidas, só através do nosso Senhor. Ele é a cura da nossa cegueira espiritual. Então a gente precisa ter, primeiro, esse desapego ao mundo. Temos que ter muito cuidado, porque o mundo ele sempre estará tentando influenciar as pessoas com esse espaço verdejante, como aconteceu lá na época de Ló. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa astúcia do inimigo e
buscar esse apego a Deus, buscar esse envolvimento com o Senhor, porque é só Ele que é capaz de curar a cegueira espiritual. Amém, amados? Você crê nisso? Não é possível ver sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível. A gente sempre vai ter problema se optar por ver sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é possível. É por isso que muitos sonhos são frustrados, porque as pessoas ainda não compreenderam isso. Mas o Senhor Jesus Cristo está à disposição para abrir os nossos olhos, para fazermos enxergar espiritualmente todas as maravilhas que Ele tem colocado já ali, em meu e em seu favor. Amém? Era isso que Deus tinha colocado ao meu coração. Eu convido os amados para ficar em pé. Nós vamos agora fazer uma oração. Oh, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ensino, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai querido, porque sabemos que existe no Senhor a cura da cegueira espiritual. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é o Deus capaz de, com um sopro, abrir os nossos olhos, fazermos enxergar tudo aquilo que o Senhor planejou ao nosso respeito. Nós te glorificamos por isso, amado Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero, meu Deus, aproveitar esse momento para te clamar. Assim como o profeta Eliseu clamou naquele dia. Eu quero aproveitar esse momento para te clamar, Senhor. Que se houver alguém, qualquer pessoa que esteja sofrendo dessa doença maldita, chamada cegueira espiritual, que o Senhor venha e abra os olhos dessa pessoa. Meu Deus, essa cegueira espiritual tem desanimado as pessoas. Tem causado desânimo às pessoas, tem feito muita gente desistir. Abra os olhos dessa pessoa, Senhor, não deixe ela desistir, Pai querido. Não deixe ela desistir, Senhor. Nós cremos, meu Deus, que o Teu exército já está a posto, Senhor. Já está de prontidão, Pai querido. Oh, Pai querido, faça essa pessoa enxergar esse exército, meu Deus. Faça essa pessoa enxergar esse exército que já está pronto para vencer essa batalha que essa pessoa está enfrentando. Não deixa que essa pessoa desista, Pai querido. Não deixa que nenhum desânimo atinja a vida dessa pessoa. Não permita isso, Pai querido. Semelhante àquele homem que estava com o profeta Eliseu, abra os olhos espirituais dela e vê tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Traga no Senhor a Tua revelação espiritual. Não queremos, meu Deus, ficar limitado às questões naturais desse mundo. Não queremos ficar limitado à visão natural. Oh, Pai querido, traga no Senhor essa visão espiritual. Traga no Senhor essa revelação. Ajuda no Senhor a prosseguir baseado numa fé, uma fé genuína, Pai querido, ao envolvimento com a Tua palavra, Senhor. O conceito de fé é justamente as provas da não se vê, e nós cremos nisso e exercemos, meu Deus, aqui a nossa fé para dizer que confiamos em Ti, que confiamos, meu Deus, nos Teus planos, que confiamos naquilo que está escrito na Tua palavra, Pai querido. Nós cremos, Senhor, nós cremos, meu Deus, no Teu exército, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, Pai. Receba, meus amados, busque esse envolvimento com o Senhor. Não deixe o sonho de vocês serem frustrados, não deixe o sonho de vocês serem apagados. Busque esse envolvimento com o Senhor, porque o Senhor está querendo mostrar para vocês esse exército grande que está agindo em seu favor e em meu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, queria aproveitar um momento também para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta,
Normalmente, pelo menos nesse início, a gente tem deixado o gasofilasto ali na frente para ser depositado. Se você chegou, de repente não percebeu e não fez o depósito lá do seu dízimo e da sua oferta, quando você também estiver saindo, aproveita a oportunidade e pode estar depositando lá. A gente vai estar aqui orando. E vamos também orar pela caixa de oração. Tem uma caixa de oração também lá, amados. Tem algumas pessoas que começaram a congregar conosco no pós-pandemia, né? Existe uma caixinha de oração ali que normalmente a gente escreve pedidos de oração e coloca lá dentro. Existe um grupo de intercessão aqui nessa igreja que ora por esses pedidos de oração, né? E nós também vamos aqui orar por esses pedidos de oração, amém? Pai querido, Pai amado, obrigado pelas ofertas e pelos dízimos que foram aqui depositados na Tua casa. Louvado seja Teu santo nome, Pai querido. Que o Senhor venha abençoar os Teus amados filhos com muita prosperidade, que o Senhor retribua a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos também diante de Ti aquela caixa de oração. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, e eu creio que o Senhor sabe cada pedido que está ali depositado. Pai, alcança, meu Deus, alcança aquilo que está sendo clamado a Ti, Senhor. Alcança esses pedidos de oração. Traga, meu Deus, a Tua resposta, Pai querido. Se as pessoas colocaram os pedidos de oração, as petições ali naquela caixa, aquilo é um exercício de fé. São pessoas que confiam em Ti. Glória a Deus por isso. E pedimos que o Senhor venha com a Tua provisão, a Tua resposta na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, cada um dos amados irmãos, os que estão aqui, os que estão nos assistindo pelo canal. Abençoe a cada amado em nome do Senhor Jesus. Que tenham uma semana repleta de vitória. Que tenham, meu Deus, seus sonhos realizados, seus planos realizados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. As nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Nos rendemos diante de Ti, Jesus. Nos prostramos diante do Deus vivo.
Nada pode impedir o seu agir, porque o Senhor está conosco, Deus. Vamos declarar. Quem pode impedir o eterno? 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 Ninguém. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até o nosso próximo encontro.